Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que poucos acreditam. Mas eu estava lá. Bem, não exatamente lá, mas ouvi de fontes confiáveis. Muito confiáveis, eu garanto. Ou talvez nem tanto. Ah, deixem-me contar logo. Esta é a história de como uma taverna comum, o querido dragão sonolento, tornou-se o centro do destino do mundo. Sim, você ouviu direito. Não foi em um castelo real, nem em uma torre de magos. Foi em uma taverna que cheirava a cerveja derramada e pão de cevada. Preparem suas almas, porque esta aventura começa com um baú misterioso, um mapa que ninguém pediu e 4 desconhecidos que jamais deveriam ter se encontrado. Era uma tarde comum na cidade de Valdris, aquela típica cidade mercante onde nada de interessante acontece. Pedras no chão, telhados de madeira, pessoas indo e vindo com suas vidas monótonas. O dragão sonolento ficava bem no centro da praça principal, um estabelecimento honesto comandado pelo velho Bertram, um anão de barba grisalha que fazia a melhor cerveja de 3 reinos. Naquela tarde, 4 estranhos entraram pela porta. O primeiro era Garrett, o paladino. Alto, ombros largos, armadura reluzente mesmo coberta de poeira da estrada, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo, olhos azuis cheios de determinação, e aquele típico olhar de quem acha que o mundo precisa ser salvo antes do jantar. Ele entrou, olhou ao redor com desconfiança e sentou-se perto da janela, postura ereta, rígido como uma estátua. Paladinos. Logo atrás dele entrou Mirelle, a ladina. Baixinha, ágil, capuz cobrindo metade do rosto, cabelos castanhos escapavam pelas laterais e seus olhos verdes brilhavam com aquela malícia característica de quem já roubou mais bolsas do que você comeu pães. Ela deslizou até o balcão, pediu vinho barato e ficou de olho em todo mundo, especialmente no paladino. Depois veio Talion, o mago. Túnicas azuis esvoaçantes, cajado na mão, um ar de superioridade que só um estudioso de academias arcanas consegue ter. Barba ruiva bem cuidada, óculos redondos e um livro debaixo do braço. Ele murmurou algo sobre ambientes rústicos e se sentou sozinho em uma mesa, já abrindo seu grimório. E por último, entrando com um sorriso largo e uma bandoleira cheia de frascos, Jorik, o clérigo. Atarracado, robusto, com uma cicatriz no queixo e olhos gentis. Vestia um manto marrom com o símbolo de Alteon, o deus da luz. Pediu hidromel e sentou perto da lareira, cumprimentando todos com acenos amigáveis que ninguém retribuiu. 4 pessoas, 4 desconhecidos. Nenhum interesse em conversar. Até que Bertram trouxe o baú. O velho anão arrastou aquela coisa pesada do depósito, colocou no meio do salão com um baque surdo e anunciou: "Alguém aqui conhece um tal de Erasmus, o cartógrafo?" Silêncio. Garrett levantou uma sobrancelha. Mirelle parou de beber. Talion fechou o livro. Jorik inclinou-se para a frente. "Esse baú chegou hoje de manhã", continuou Bertram, limpando as mãos no avental, com um bilhete dizendo que deveria ser entregue a quem tivesse coragem. "Não gosto de mistérios no meu estabelecimento, então se alguém quiser levar isso embora, agradeço." Mirelle foi a primeira a se aproximar. Ágil como um gato, já estava ajoelhada ao lado do baú, examinando a fechadura. Fechadura tripla, runas de proteção. Interessante. "Não toque nisso." Garrett levantou-se imediatamente, mão na espada. "Pode ser uma armadilha." "Armadilha." Mirelle virou-se com um sorriso irônico. "Paladino, eu vivo de desarmar armadilhas. Relaxa." Talion aproximou-se com o cajado erguido, murmurando um feitiço de detecção. Suas pupilas brilharam em azul por um instante. "A magia antiga aqui, muito antiga, proteção contra profanos, mas nada letal. Então abram logo." Jorik juntou-se ao grupo curioso. "Talvez seja um presente dos deuses." "Ou uma maldição", resmungou Garrett. Mirelle revirou os olhos e, com 3 movimentos precisos, destravou o baú.
O som metálico ecoou pela taverna. Todos os olhares se voltaram para eles. Ela abriu a tampa. Dentro havia um mapa. Um mapa enorme, feito de pergaminho amarelado, com bordas douradas e runas brilhantes. Ao lado, uma carta selada com cera vermelha. Talion pegou a carta com cuidado, quebrou o selo e leu em voz alta. Aos corajosos que encontrarem esta mensagem, meu nome era Erasmus e fui cartógrafo da Ordem dos Guardiões. Se vocês estão lendo isto, é porque eu falhei. O mundo está em perigo. Uma força ancestral desperta nas montanhas cinzentas e apenas aqueles dispostos a arriscar tudo podem impedi-la. Este mapa os guiará, mas saibam, o caminho é mortal. Confiem uns nos outros ou morram sozinhos. O destino do mundo está em suas mãos. Silêncio absoluto. Gareth foi o primeiro a falar, a voz grave. Isso é loucura. Mirelle cruzou os braços, mas seus olhos brilhavam com empolgação. Loucura? Ou a maior aventura das nossas vidas? Talion ajustou os óculos, estudando o mapa. As montanhas cinzentas. Há lendas sobre aquele lugar. Ruínas de civilizações perdidas. Magias proibidas. Jorik sorriu, erguendo seu copo. Parece que Alteon me trouxe aqui por um motivo. Gareth suspirou fundo, olhando para cada um deles. Um grupo de desconhecidos, uma ladina, um mago arrogante, um clérigo otimista demais. E ele, um paladino sem ordem. Mas o chamado era claro. Se vamos fazer isso, disse ele, a voz firme, fazemos direito, juntos. Mirelle estendeu a mão. Tenho alguns contatos que podem ajudar com suprimentos. Talion acenou. Eu conheço as rotas antigas. Posso nos guiar. Jorik levantou-se radiante. E eu vou garantir que cheguemos vivos. Gareth olhou para todos eles, então para o mapa, e finalmente assentiu. Que os deuses nos protejam. E foi assim, meus caros aventureiros, que 4 estranhos se tornaram um grupo. 4 almas perdidas, reunidas por um baú misterioso em uma taverna comum. Mas o que eles não sabiam... o que eles não sabiam era que aquele mapa não os levaria apenas às montanhas cinzentas. Ele os levaria ao coração da própria escuridão. E nem todos sairiam vivos. Meus queridos ouvintes, vocês acham que uma grande aventura começa com heroísmo e glória? Permitam-me corrigir essa ilusão. Toda jornada épica começa com discussões sobre quem carrega o quê, reclamações sobre botas apertadas e a inevitável descoberta de que ninguém trouxe comida suficiente. Mas sigamos em frente, porque nossos 4 heróis improváveis já deixaram Valdris para trás. E o caminho à frente estava longe de ser tranquilo. 3 dias de viagem, 3 longos dias atravessando a planície dos ventos lamentosos, aquela extensão interminável de grama dourada onde o vento sopra sem parar, trazendo sussurros de tempos antigos. Ou talvez só poeira, difícil saber. Gareth liderava o grupo, sempre alguns passos à frente, consultando com seriedade o mapa. Sua armadura brilhava sob o sol. E ele marchava com a disciplina de quem passou anos em ordens militares. Mirelle seguia atrás dele, sempre atenta, olhos escaneando cada colina, cada pedra, cada sombra suspeita. Talion vinha logo após, reclamando. Não entendo por que precisamos atravessar esta planície a pé. Um simples feitiço de teletransporte nos pouparia dias de caminhada. Gareth nem olhou para trás. E nos colocaria no meio das montanhas sem conhecer o terreno. Péssima ideia. Claro, o paladino perfeito sempre sabe melhor, murmurou Talion, ajeitando os óculos. Mirelle soltou uma risada curta. Concordo com o paladino. Magia é linda, mago, mas não substitui bom senso. Diz a ladina que provavelmente já nos roubou 3 vezes desde que saímos, retrucou Talion. 4, na verdade. Mirelle corrigiu com um sorriso maroto. Mas devolvi tudo, mais ou menos. Jorik, que vinha na retaguarda com seu bordão de clérigo, riu alto.
Que grupo harmonioso! Alteon certamente tem senso de humor. Ao entardecer do terceiro dia, avistaram as primeiras ruínas. Estruturas antigas de pedra, cobertas de musgo e trepadeiras, emergiam da planície como esqueletos de gigantes. Colunas quebradas, arcos desmoronados, fragmentos de estátuas sem rosto. O mapa indicava que aquele era o Forte de Kael, um antigo posto militar abandonado há séculos. Bom lugar para acampar, disse Gareth, estudando as ruínas. Proteção contra o vento e boa visibilidade. Mirelle já estava explorando, ágil como sempre, subindo em pilhas de pedras e espreitando cada canto. Cuidado! Alertou Talion, invocando uma luz mágica na ponta do cajado. Lugares assim costumam ter residentes. Residentes? Jorik perguntou curioso. Mortos-vivos, normalmente, ou bandidos. Às vezes, ambos. Que alegria! Mirelle comentou, mas já tinha suas adagas nas mãos. Eles montaram um acampamento no que um dia foi o pátio central do forte. Gareth acendeu uma fogueira, Jorik preparou uma sopa com os suprimentos que tinham e Talion ergueu barreiras mágicas ao redor do perímetro. Mirelle desapareceu nas sombras, fazendo sua própria varredura. Enquanto comiam, Jorik quebrou o silêncio. Então, alguém vai falar sobre por que estava naquela taverna. Gareth mastigou lentamente antes de responder. Eu estava de passagem. Minha ordem foi dissolvida há 1 ano. Desde então, vago procurando propósito. Uma ordem de paladinos dissolvida? Talion ergueu uma sobrancelha. Isso é raro. Política, Gareth disse amargo. Reis e nobres decidindo que cavaleiros juramentados eram caros demais para manter. Como se honra tivesse preço. Um momento de silêncio respeitoso. Mirelle voltou das sombras, sentando-se perto do fogo. Eu estava em Valdris porque... Digamos que certas pessoas em outras cidades gostariam de me ver enforcada. Roubo? Talion perguntou. Redistribuição de riqueza, ela corrigiu com um sorriso. Os nobres têm tanto ouro que nem sentem falta. Jorik riu. Uma ladina com princípios. Alteon trabalha de formas misteriosas mesmo. E você, mago? Mirelle virou-se para Talion. Fugindo de alguma torre de marfim? Talion hesitou. Depois suspirou. Fui expulso da Academia Arcana de Silvermere. Meus experimentos foram considerados perigosos demais. Gareth franziu a testa. Que tipo de experimentos? O tipo que faz professores correrem para fora do laboratório, Talion admitiu. Mas eu estava perto de um avanço revolucionário em transmutação elemental. Claro, Mirelle revirou os olhos. E você, clérigo? Qual é sua história? Jorik sorriu gentilmente. Nenhuma fuga dramática, receio. Sou apenas um servo de Alteon viajando pelo mundo, curando quem precisa e espalhando esperança. Quando vi aquele baú, senti que era um chamado divino. Ou uma armadilha divina, murmurou Gareth. Ambos são possíveis. Jorik concordou alegremente. A noite caiu sobre as ruínas. As estrelas brilhavam intensamente naquele céu sem nuvens, enquanto o fogo crepitava baixinho. Talion estava de vigia, sentado em uma pedra com seu grimório aberto, estudando à luz de orbes mágicas flutuantes. Foi quando Mirelle ouviu um som baixo, metálico, arranhando. Ela se levantou silenciosamente, fazendo um sinal para Talion. O mago fechou o livro e acenou para os outros dois. Em segundos, todos estavam acordados e alertas. O som ficou mais alto. Vinha das ruínas ao norte. Gareth empunhou sua espada, a lâmina refletindo a luz do fogo. Mirelle desapareceu nas sombras. Talion começou a murmurar um feitiço. Jorik ergueu seu símbolo sagrado, preparado. Das trevas entre as colunas surgiram figuras, esqueletos. 5 deles, com armaduras enferrujadas e espadas quebradas, caminhando com movimentos mecânicos. Suas órbitas vazias brilhavam com uma luz verde fantasmagórica. Mortos-vivos! Talion gritou. Eu avisei!
Falar, eu avisei, não ajuda. Mirelle retrucou, já se posicionando atrás de um deles. Garrett avançou com um grito de guerra, sua espada cortando o ar. A lâmina atravessou o primeiro esqueleto, despedaçando costelas. A criatura cambaleou, mas continuou atacando. São animados por magia negra! Talion ergueu o cajado, disparando uma rajada de energia arcana que explodiu no peito de outro esqueleto, fragmentando-o completamente. Mirelle dançava entre os inimigos, suas adagas encontrando junções e pontos fracos, desmantelando ossos com precisão cirúrgica. Yorick levantou seu símbolo sagrado e luz dourada irradiou dele. Pela luz de Alteon, voltem ao descanso. A energia sagrada varreu as ruínas. Os esqueletos estremeceram, a luz verde em suas órbitas piscando. 2 deles desmoronaram instantaneamente, virando pilhas de ossos inertes. Os últimos 2 avançaram. Garrett bloqueou um golpe, contra-atacou e decepou a cabeça de um com um corte preciso. Mirelle saltou nas costas do último, enfiou suas adagas na base do crânio e o destruiu. Silêncio. Os 4 ficaram ofegantes, cercados por ossos espalhados. Isso foi... Yorick começou. Intenso, Mirelle completou. Divertido, Talion corrigiu com um sorriso. Garrett limpou a espada e olhou para o grupo. Funcionamos bem juntos. E era verdade. Naquele breve combate, 4 estranhos tinham se movido como uma unidade, cada um complementando o outro. Força, astúcia, magia e fé. Talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance. Ah, meus queridos aventureiros, vocês viram? O grupo começava a se formar. Não mais 4 desconhecidos desconfiados, mas algo mais. Mas a jornada estava apenas começando. E as montanhas cinzentas guardavam segredos muito piores que esqueletos animados. Segredos que testariam não apenas suas habilidades, mas suas próprias almas. E assim, meus caros ouvintes, nossos heróis seguiram adiante. As ruínas ficaram para trás, mas a sensação de estar sendo observado, essa permaneceu. Como uma sombra que nunca se afasta, não importa quão brilhante seja o sol. As montanhas cinzentas se erguiam no horizonte cada vez mais próximas, e com elas o peso do mistério crescia. Mais 2 dias de viagem. A planície deu lugar a colinas rochosas, depois a terreno montanhoso. O ar ficou mais frio, o vento mais cortante. Nuvens escuras se acumulavam sobre os picos distantes, como se as próprias montanhas exalassem melancolia. O mapa de Erasmus os guiava por trilhas antigas, meio apagadas pelo tempo. Talion estudava cada símbolo no pergaminho com crescente preocupação. Há algo estranho aqui, disse ele, ajustando os óculos pela 10ª vez naquela manhã. Estranho como? Garrett perguntou sem parar de caminhar. Esses símbolos não são apenas marcações geográficas, são avisos, runas de contenção. Mirelle, que estava a alguns metros à frente explorando o caminho, parou. Contenção de quê? Não sei, mas seja o que for, alguém trabalhou muito para mantê-lo preso. Yorick fez o sinal de Alteon sobre o peito. Que o Deus da luz nos proteja, então. Ao meio-dia, chegaram a um vale estreito. Paredes de pedra cinza se erguiam de ambos os lados, formando quase um túnel natural. O sol mal conseguia penetrar ali, deixando tudo mergulhado em sombras perpétuas. Não gosto disso, Garrett murmurou, mão na espada. Nem eu, Mirelle concordou, já com as adagas nas mãos. Lugar perfeito para emboscada. O mapa indica que esse é o único caminho. Talion mostrou o pergaminho. Contornar levaria semanas. Então seguimos com cuidado, Garrett decidiu. Fila única. Atenção máxima. Entraram no vale. O silêncio era opressivo. Nem pássaros, nem insetos, nem vento. Apenas o som de suas próprias botas nas pedras. Mirelle liderava, seus sentidos aguçados captando cada sombra, cada irregularidade. Foi quando ela viu arranhões nas paredes, profundos, como garras gigantescas rasgando a pedra.
Parem! Ela sussurrou. Todos congelaram. Garrett aproximou-se das marcas, passando os dedos sobre elas. Recentes. Poucos dias, talvez. Que criatura faz isso? Yorick perguntou, a voz baixa. Talion invocou uma luz mágica, iluminando melhor as marcas. Seus olhos se arregalaram. Dragão. Silêncio absoluto. Dragão? Mirelle repetiu incrédula. Aqui? As marcas são inconfundíveis. Garras dracônicas, mas... Talion franziu a testa. Há algo errado. A energia residual é corrompida. Corrompida como Gareth exigiu. Magia negra, necromancia, talvez. Seja lá o que era esse dragão, não é mais apenas um dragão. Yorick apertou seu símbolo sagrado. Um morto-vivo dracônico? Alteon nos ajude. Precisamos sair deste vale agora, Gareth ordenou. Aceleraram o passo, mas mantendo-se alertas. As paredes do desfiladeiro pareciam se fechar sobre eles, como mandíbulas prontas para morder. Foi quando o rugido ecoou, grave, profundo, reverberando pelas pedras como um trovão subterrâneo. Corram! Garrett gritou, mas era tarde demais. Das sombras acima, algo desceu. Asas esfarrapadas, couro necrosado esticado sobre ossos expostos. Um dragão, ou o que restou de um. Seu crânio estava parcialmente descarnado. Chamas verdes, fantasmagóricas dançando em suas órbitas vazias. O corpo era um mosaico de carne putrefata e esqueleto à mostra. A criatura pousou na frente deles, bloqueando a saída do vale. Seu rugido fez a terra tremer. Posições! Gareth comandou, já desembainhando a espada. Talion começou a conjurar, seu cajado brilhando intensamente. Mirelle desapareceu nas sombras, procurando ângulos de ataque. Yorick ergueu seu símbolo, rezando fervorosamente. O dragão zumbi atacou. Uma torrente de chamas verdes e necróticas jorrou de sua goela. Gareth ergueu o escudo, mas a força do impacto o jogou para trás. Talion criou uma barreira arcana, desviando parte do fogo. Mirem nos pontos fracos! Talion gritou. Junções, ossos expostos! Mirelle já estava em movimento. Escalou uma parede do desfiladeiro com agilidade impressionante e saltou nas costas da criatura. Suas adagas encontraram espaços entre as costelas, cortando tendões necróticos. O dragão rugiu e se contorceu, tentando sacudi-la. Gareth aproveitou a distração e avançou, sua espada brilhando com energia divina. O golpe acertou a pata dianteira, despedaçando ossos antigos. Yorick canalizou o poder de Alteon. Pela luz que dissipa as trevas, pelo fogo que purifica a morte, eu te ordeno, recue. Luz dourada explodiu do símbolo sagrado. O dragão estremeceu, as chamas verdes em seus olhos piscando. Ele cambaleou, rugindo de dor. Talion viu a abertura. Saiam da frente! Ele ergueu o cajado com ambas as mãos, invocando uma esfera de energia arcana pura. A magia cresceu, zunindo com poder bruto, até explodir contra o peito do dragão. A criatura foi arremessada para trás, colidindo contra a parede do desfiladeiro. Pedras caíram, ossos se despedaçaram, mas o dragão ainda se movia. É imortal! Mirelle gritou, pulando para um lugar seguro. Não! Yorick respondeu concentrado. Mas está ancorado por magia negra. Precisamos destruir a fonte. Talion escaneou a criatura com visão mágica. Ali, no centro do crânio, uma gema negra. Garrett viu. Um cristal escuro incrustado na testa do dragão, pulsando com energia sinistra. Cubram-me! O paladino correu. O dragão se levantou, investindo contra ele com mandíbulas abertas. Gareth rolou sob o ataque, a velocidade de sua armadura treinada o salvando por centímetros. Mirelle lançou suas adagas, acertando os olhos da criatura e cegando-a temporariamente. Talion disparou rajadas de energia, mantendo-a desequilibrada. Yorick invocou correntes de luz divina, prendendo as asas. Gareth saltou. Com força sobre-humana, ele escalou a pata da criatura, subiu pelo pescoço e se equilibrou na cabeça do dragão.
A besta sacudia violentamente, mas o paladino manteve-se firme. Com um grito de guerra, ele cravou a espada diretamente na gema negra. O cristal explodiu. A magia necrótica se dissipou instantaneamente. O dragão estremeceu uma última vez, as chamas verdes apagando. Por um breve instante, algo pareceu passar por aquelas órbitas vazias. Talvez gratidão, talvez paz. Então, desmoronou. Ossos e carne putrefata se desfizeram em cinzas, levados pelo vento que subitamente soprou pelo vale. Em segundos, nada restou, exceto um monte de pó cinza e silêncio. Os quatro ficaram parados, ofegantes, cobertos de suor e poeira. Jorik quebrou o silêncio. Isso foi uma dragonesa. Reconheci as marcas. O nome dela era Silvira. Ela desapareceu há décadas. Alguém a transformou. Talion disse amargo. Necromancia desse nível. Poucos são capazes. Gareth limpou a espada. E quem quer que seja, está nas montanhas cinzentas. Mirelle olhou para o caminho à frente, onde as montanhas se erguiam sombrias. Erasmus não estava brincando. Há algo terrível lá em cima. Então precisamos estar preparados, Gareth disse determinado, porque seja o que for, vamos enfrentá-lo. Jorik fez novamente o sinal de Alteon. Que o Deus da Luz nos guie. Vamos precisar de toda a ajuda divina possível. E assim, meus queridos aventureiros, o grupo seguiu adiante, mas algo havia mudado. A jornada não era mais apenas uma aventura, era uma guerra. Uma guerra contra forças que desafiavam a própria natureza da vida e da morte. E nas sombras das montanhas cinzentas, algo antigo e terrível aguardava, ansioso por novos servos. Ah, meus caros ouvintes, chegamos à parte da história que nenhum bardo gosta de contar. Aquela onde a esperança vacila, onde os heróis tropeçam, onde as sombras parecem vencer. Mas é necessário, porque sem a queda não há redenção. Sem a escuridão, a luz não tem significado. Preparem seus corações, porque esta parte dói. 2 dias se passaram desde a luta contra o dragão. 2 dias subindo trilhas traiçoeiras, atravessando pontes de pedra que desafiavam a gravidade, escalando encostas onde um passo em falso significava uma queda fatal. As montanhas cinzentas não eram apenas um lugar, eram um teste, uma provação. O frio cortava até os ossos. Neve começava a cair, leve mas persistente. Talion mantinha um feitiço de calor ao redor do grupo, mas até sua magia tinha limites. Quanto falta? Mirelle perguntou, esfregando as mãos. Talion consultou o mapa. Segundo Erasmus, há uma fortaleza antiga no próximo pico. Lá encontraremos respostas. Respostas. Gareth repetiu cético. Ou mais perguntas. Jorik, que vinha atrás de todos, tropeçou. Gareth o segurou antes que caísse. Está bem, clérigo. Jorik forçou um sorriso. Apenas cansado. Não se preocupe. Mas Gareth percebeu. O rosto de Jorik estava pálido. Suor na testa apesar do frio. Respiração pesada. Pare. Descanse. Não há tempo. Jorik insistiu. Precisamos continuar. Não se continuar morto. Mirelle interveio, já abrindo sua mochila. Temos água e comida. 5 minutos não vão matar ninguém. Sentaram-se numa saliência rochosa protegida do vento. Jorik bebeu água, mas suas mãos tremiam. Talion franziu a testa. Você está ferido? Não, eu acho que é só exaustão. Mas então Jorik puxou a manga de seu manto. Todos viram. Uma marca negra no antebraço, veias escurecidas, subindo pelo braço como raízes venenosas. E no centro, uma queimadura em formato de garra. As chamas do dragão, Talion sussurrou horrorizado. Você foi atingido? Foi só de raspão. Jorik tentou minimizar. Pensei que a luz de Alteon curaria. Fogo necrótico não é curado facilmente, Talion disse grave. É maldição. Não ferimento. Consome de dentro para fora. Gareth ajoelhou-se ao lado de Jorik. Por que não disse nada? Porque não podíamos parar. Jorik respondeu, a voz fraca. A missão é mais importante que eu.
Besteira, Mirelle cuspiu. Você é parte do grupo. Talion já estava folheando seu grimório. Há um feitiço de purificação, mas preciso de componentes específicos. Ervas que só crescem em... Espere. Ele olhou para o mapa, depois para a montanha à frente. A fortaleza. Havia jardins mágicos lá. Se ainda existem plantas, posso fazer o antídoto. Então vamos, Gareth decidiu, ajudando Jorik a se levantar. Não, Jorik protestou. Voltem, salvem-se. Eu apenas atrasaria... Calhe a boca, clérigo. Mirelle o cortou, mas com carinho. Você achou mesmo que deixaríamos você para trás? Jorik olhou para cada um deles. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Obrigado. Aceleraram o passo. Cada minuto contava. A marca negra continuava crescendo, já alcançando o ombro de Jorik. Ele cambaleava, apoiando-se em Gareth. Finalmente, ao anoitecer, avistaram a fortaleza, ou o que restava dela. Torres desmoronadas, muros rachados, portões arrancados de suas dobradiças, e uma aura de morte permeava tudo como um manto invisível de desespero. Lá, Talion apontou. Os jardins ficavam no pátio interno. Entraram com cautela. O lugar era um túmulo aberto. Esqueletos espalhados pelo chão, alguns ainda usando armaduras antigas, armas enferrujadas, estandartes rasgados tremulando ao vento. Algo terrível havia acontecido ali. Chegaram ao pátio. Para surpresa de todos, plantas ainda cresciam. Mas não eram plantas normais. Brilhavam com luz fantasmagórica, azul e verde, alimentadas por magia residual. Perfeito, Talion murmurou, já colhendo folhas e flores. Isso vai funcionar. Foi quando a voz ecoou. Grave, antiga, carregada de poder e malícia. Visitantes, que surpresa agradável. Das sombras da torre principal, uma figura emergiu. Alto, esguio, envolto em mantos negros esfarrapados. O rosto era um crânio coberto por pele cinza esticada demais. Olhos vazios brilhavam com fogo verde. Nas mãos ossudas, um cajado encimado por um crânio de dragão. Talion recuou horrorizado. Um Lich. Perspicaz mago, a criatura disse, a voz parecendo vir de todas as direções. Meu nome é Malachar, e esta fortaleza é minha há 3 séculos. Gareth empunhou a espada. Você é quem está corrompendo estas montanhas. Corrompendo? Malachar riu, um som que gelava o sangue. Eu estou restaurando, trazendo ordem onde há caos, vida eterna onde há morte estúpida. Você está profanando a morte, Jorik gritou, reunindo forças, transformando almas em escravos. Almas? Malachar inclinou a cabeça. Não há almas nos mortos, clérigo. Apenas carne desperdiçada. Eu dou propósito a eles. Monstro, Mirelle cuspiu. Sou visionário, Malachar corrigiu. E vocês? Vocês serão minha próxima obra-prima. Um paladino, uma ladina, um mago, um clérigo. Imaginem que exército vocês farão. Energia necrótica começou a pulsar do cajado. Corram! Talion gritou, mas Jorik cambaleou, caindo de joelhos. A maldição havia se espalhado completamente. Ele ofegava, suor escorrendo pelo rosto. Gareth ficou ao lado dele. Não vou deixá-lo. Malachar levantou o cajado. Que tocante! Morrerão juntos então. Uma onda de energia negra explodiu em direção a eles. Talion lançou-se à frente, erguendo uma barreira mágica. O impacto foi devastador. O mago foi arremessado para trás, colidindo contra uma parede. Mirelle lançou suas adagas, mas o Lich as desviou com um gesto casual. Gareth investiu, espada erguida, mas raízes necróticas brotaram do chão, prendendo suas pernas. Estavam perdendo. Malachar aproximou-se lentamente, saboreando a vitória. Patético. Vocês realmente acharam que 4 aventureiros insignificantes poderiam me deter? Jorik, ainda de joelhos, apertou seu símbolo sagrado. Suas mãos tremiam. A marca negra cobria todo o seu corpo agora. Mas seus olhos brilhavam com determinação. Alteon, ele sussurrou. Deus da luz, eu não peço por mim.
peço por eles. Dê-me força e uma última vez. Luz começou a brilhar, não de seu símbolo, de dentro dele. Malachar parou. O que? Jorik se levantou. A luz ficou mais intensa, irradiando de cada poro de seu corpo. A marca negra começou a recuar, queimando sob a luz divina. Você falou de morte, Lish. Jorik disse, a voz ecoando com o poder divino. Mas a morte não é o fim. É transição. É paz. E você a corrompeu. Ele estendeu as mãos e luz explodiu. A energia sagrada varreu a fortaleza. Malachar gritou, seu corpo necrótico queimando. Ele recuou, erguendo barreiras desesperadas. Recuem! Jorik gritou para os outros. Corram! Agora! Gareth entendeu. As raízes se desfizeram. Ele pegou Talion, Mireille pegou as ervas e correram. Jorik continuou canalizando. A luz ficava cada vez mais brilhante. Seu corpo começava a se desintegrar, consumido pelo poder divino que invocara. Não! Gareth tentou voltar, mas Mireille o segurou. Ele escolheu, ela disse, lágrimas escorrendo. Honre isso. Malachar percebeu o que estava acontecendo. Seu tolo! Você se matará. Jorik sorriu, paz em seu rosto. Eu sei. E então explodiu. Luz pura, sagrada, absoluta. A explosão destruiu metade da fortaleza. Malachar foi lançado para dentro de sua torre, ferido, mas não morto. Os 3 aventureiros foram arremessados para fora dos muros, caindo em costa abaixo. Quando a luz se dissipou, Jorik havia sumido. Mireille foi a primeira a se levantar. Olhou para trás. A fortaleza estava em chamas, luz sagrada ainda cintilando entre as ruínas. Jorik, ela sussurrou. Gareth socou o chão, lágrimas de raiva escorrendo. Ele se sacrificou por nós. Talion, machucado, mas vivo, olhou para as ervas que Mireille salvara. Não foi em vão. Ele nos deu tempo, nos deu esperança. Malachar ainda vive, Gareth disse, a voz cheia de determinação sombria. E vou matá-lo, juro por Jorik. E assim, meus caros aventureiros, o grupo perdeu um dos seus. O coração gentil, a luz no escuro. Mas às vezes, a maior luz é aquela que queima mais rápido. Jorik dera tudo por seus amigos, e eles não deixariam esse sacrifício ser em vão. A vingança os aguardava. E Malachar pagaria. Segurem suas canecas, respirem fundo, porque esta é a parte que cantaremos por gerações. Haviam-se passado 3 dias desde a morte de Jorik. 3 dias de silêncio, de dor, de preparação. Eles acamparam nas ruínas de um antigo templo, longe da fortaleza de Malachar. Talion usou as ervas que Mireille salvara para criar poções de cura e proteção contra a necromancia. Gareth afiou sua espada até que a lâmina rasgasse o próprio ar. Mireille verificou cada adaga, cada ferramenta, cada truque que conhecia. Ninguém falava muito, mas todos sabiam o que precisava ser feito. Na 3ª noite, Gareth quebrou o silêncio. Amanhã voltamos. Talion assentiu. Malachar estará esperando. Ele sabe que viremos. Deixe que espere, Mireille disse, amolando uma lâmina. Vou enfiar isso no crânio dele. Gareth olhou para os 2. Jorik deu sua vida por nós. Não posso prometer que sairemos vivos, mas prometo que Malachar cairá. Juntos, Talion concordou. Juntos, Mireille ecoou. Eles dormiram pouco naquela noite, mas quando o sol nasceu, estavam prontos. A fortaleza ainda fumegava. Partes destruídas pelo sacrifício de Jorik jaziam em escombros. Mas a torre central permanecia intacta, sombria, pulsando com energia necrótica. Os 3 avançaram pelos portões, sem cautela agora, sem medo, apenas determinação pura. Esqueletos surgiram para bloqueá-los, dezenas deles. Gareth cortou-os como trigo. Mireille dançou entre eles, desmantelando com precisão mortal. Talion lançou explosões arcanas que os reduziam a pó. Nada os deteria.
Subiram a torre, degrau por degrau, passando por salas cheias de experimentos necróticos horríveis, corpos em mesas, almas aprisionadas em cristais, grimórios escritos em sangue. Ele pagará por cada uma dessas almas, Gareth jurou. No topo da torre, uma câmara enorme. Runas negras brilhavam nas paredes. No centro, sentado em um trono de ossos, estava Malachar. Ele parecia pior do que antes. Queimaduras sagradas marcavam seu corpo. Carne necrótica pendia em tiras, mas seus olhos ainda brilhavam com malícia. Voltaram, ele disse, a voz arranhada, corajosos ou tolos. Viemos terminar isso, Gareth declarou. Malachar levantou-se lentamente. Aquele clérigo me feriu, admito, mas ainda sou um Lich, imortal, eterno. Vocês não podem me matar. Podemos tentar, Mireille disse, já se movendo para flanqueá-lo. Malachar ergueu o cajado. Então morram. A batalha começou. Ondas de energia necrótica explodiram da torre. Gareth ergueu o escudo, a superfície brilhando com encantamentos sagrados que Talion gravara nela. As ondas se dissiparam. Talion conjurou correntes de energia arcana, tentando prender o Lich. Malachar quebrou-as com facilidade, contra-atacando com raios de escuridão pura. Mireille desapareceu nas sombras da câmara, procurando o momento perfeito. Vocês são persistentes! Malachar gritou, invocando esqueletos guerreiros. Mas inúteis! Os mortos-vivos atacaram. Gareth enfrentou 3 de uma vez, sua espada cantando uma música de destruição. Talion ergueu um círculo de fogo mágico ao redor de si, incinerando qualquer coisa que se aproximasse. Mireille viu sua chance. Ela escalou uma coluna, saltou e caiu nas costas de Malachar. Suas adagas perfuraram o manto negro, encontrando carne morta abaixo. Malachar rugiu, girando violentamente. Energia explodiu dele, arremessando Mireille longe. Ela bateu contra a parede e caiu atordoada. Mireille! Gareth gritou. A raiva tomou conta dele. Raiva pura, ardente, justa. Ele investiu contra Malachar com força total. Cada golpe era uma oração. Cada corte, um juramento. Por Jorik, sua espada encontrou o braço do Lich, decepando-o. O membro caiu, ainda se contorcendo. Malachar recuou, finalmente mostrando medo. Impossível! Você é apenas um paladino sem ordem. Eu sou um guerreiro com propósito, Gareth respondeu, avançando. E você acabou. Talion percebeu algo. As runas nas paredes. Elas canalizavam energia para Malachar. Eram sua fonte de poder, sua âncora à imortalidade. Gareth! As runas! Destrua as runas! Gareth entendeu imediatamente. Ele se virou e começou a cortar os símbolos gravados nas paredes. Cada corte fazia a torre tremer. A energia necrótica vacilava. Não! Malachar gritou, tentando detê-lo. Mas Talion estava lá. O mago invocou uma prisão arcana, colunas de energia pura cercando o Lich. Você não vai a lugar nenhum, monstro. Mireille recuperou-se, cambaleando, mas viva. Ela pegou uma de suas adagas e a arremessou. A lâmina atravessou o olho esquerdo de Malachar, cravando-se em seu crânio. O Lich gritou, arrancando a adaga. Mas estava enfraquecendo. Com cada runa destruída, seu poder diminuía. Gareth destruiu a última runa. A torre inteira tremeu. As paredes racharam. A energia necrótica que mantinha tudo de pé começou a se dissipar. Malachar caiu de joelhos. Não, não pode ser. Eu sou eterno. E nada é eterno, Gareth disse, aproximando-se, exceto a justiça. Ele ergueu a espada. A lâmina brilhava com luz dourada. A mesma luz que Jorik usara em seu sacrifício. Como se o próprio clérigo estivesse ali, guiando o golpe final. Isto é por Jorik, por Silvira, por todas as almas que você corrompeu. A espada desceu. Atravessou o crânio de Malachar, enterrando-se até o chão. O Lich congelou. Seus olhos piscaram uma última vez. Então, desmoronou. Seu corpo se desfez em cinzas negras, levadas por um vento que surgiu do nada.
O cajado caiu, rachando ao meio. As correntes que prendiam almas aos cristais se romperam. Espíritos brilhantes começaram a subir, livres finalmente, sussurrando agradecimentos antes de desaparecerem. Silêncio. A torre começou a desmoronar. Saiam! Talion gritou. Os três correram. Desceram a escadaria enquanto pedras caíam ao redor. Pularam, rolaram, escaparam por centímetros de serem esmagados. Explodiram para fora da torre justo quando ela desabava completamente. A fortaleza inteira ruiu sobre si mesma, virando uma montanha de escombros. Caíram na neve, ofegantes, machucados, mas vivos e vitoriosos. Gareth foi o primeiro a falar. Acabou. Talion riu, exausto. Realmente acabou. Mirelle olhou para o céu. As nuvens escuras que cobriam as montanhas começavam a se dissipar. Raios de sol atravessavam, iluminando a neve. Ele teria gostado de ver isso, ela disse suavemente. Gareth assentiu. Jorik nos deu esta vitória. Nunca esqueceremos. Eles ficaram ali, sentados na neve, enquanto o sol nascia sobre as montanhas cinzentas. Pela primeira vez em séculos, o lugar parecia em paz. Semanas depois, eles retornaram a Valdris. A taverna do Dragão Sonolento estava tão movimentada quanto sempre. Bertram os recebeu com abraços e cerveja grátis. As pessoas queriam ouvir a história, mas os três mantiveram-se vagos. Algumas histórias eram sagradas demais para serem contadas casualmente. Naquela noite, os três se sentaram à mesa onde tudo começara, onde encontraram o baú e se tornaram um grupo. Gareth ergueu seu copo. Por Jorik, o melhor de nós. Por Jorik, Mirelle e Talion ecoaram, beberam em silêncio. E então, algo estranho aconteceu. Uma luz suave brilhou sobre a mesa. Por um instante, apenas um instante, eles viram Jorik, sentado com eles, sorrindo, seu símbolo de Alteon brilhando suavemente. Ele não disse nada, apenas acenou, agradecendo. Depois, desapareceu. Lágrimas escorreram dos rostos dos três, mas eram lágrimas de alegria agora. Jorik estava em paz, seu sacrifício não fora em vão, e eles continuariam honrando sua memória. Próxima aventura? Mirelle perguntou, limpando os olhos. Gareth sorriu. Próxima aventura. Talion ergueu seu copo novamente. Pelos aventureiros, pelos que caíram, pelos que continuam, repetiram. E assim, meus queridos ouvintes, termina esta história. A história de como uma taverna comum se tornou o centro do destino do mundo. De como 4 estranhos se tornaram heróis. De como um sacrifício mudou tudo. Gareth, Mirelle e Talion continuaram aventurando. Enfrentaram dragões, exploraram masmorras, salvaram reinos, mas sempre carregavam Jorik em seus corações. E em noites calmas, quando o vento sopra suave, dizem que você ainda pode ouvir o riso de um clérigo, a bênção de Alteon, a voz de um amigo que nunca foi esquecido. Esta foi minha história. Espero que tenham gostado. E lembrem-se sempre, heróis não são aqueles que nunca caem. São aqueles que se levantam, mesmo sabendo que podem cair novamente. São aqueles que sacrificam tudo por algo maior que eles mesmos. Que Alteon ilumine seus caminhos, meus caros aventureiros, e que suas próprias histórias sejam tão épicas quanto esta. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias. Boa noite e boas aventuras.